Estamos de volta com o Produtor Quer Saber, hoje falando a respeito da construção institucional. E a gente está aqui com o professor do curso de pós-graduação em agronegócio da Universidade de Brasília, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho. Estávamos então falando do exemplo da Embraer, professor, e agora como é que esse compartilhamento de informações geraram inovações? O senhor tem alguns exemplos aí para a gente também? Claro, eu acho que a gente poderia mostrar o seguinte, que a inovação tecnológica na agricultura, ela aconteceu, no caso brasileiro, por um aglomerado de inovações ao longo do tempo, tá? E a gente pode elencar aí alguns desses exemplos, né? Então, a técnica de calagem, ela é um exemplo que mostra que isso transformou, né? Você fez a correção do solo que era ácido, né, no cerrado, e praticamente incorporou aí 22% de novas terras na área produtiva. Tá? Você tem aí outro exemplo, é a tropicalização dos cultivos. E aí é muito importante frisar o caso da soja. Né? Então, quando você tem um cultivo que é produzido em zonas temperadas e você tropicaliza, você está ampliando aí a sua possibilidade de produção em outras áreas, que não somente no sul do país. Tá? A fixação biológica de nitrogênio também é um exemplo, a inoculação de bactérias, né? Isso tudo faz com que você ganhe eficiência produtiva gastando menos. Tá? Para você ter uma ideia, a fixação biológica de nitrogênio, se você computar o ganho que o país teve com o uso da tecnologia, é praticamente o que o governo federal inteiro investiu na Embrapa e até mais. Tá? Então, são tecnologias que mudaram, que transformaram o ambiente. A gente pode também mencionar plantio direto, podemos também falar da safrinha, da revolução que foi a safrinha, e é óbvio também a mecanização do campo, né? Uma vez que você incorpora mais terras no ambiente produtivo, essas terras são mais baratas, elas são em áreas mais planas, você está aumentando a produção e você ajuda ou contribui para mecanizar. E a mecanização também você ganha produtividade. Então veja o seguinte, que esses aglomerados de inovações que vão acontecendo transformaram a agricultura brasileira ao longo do tempo. A gente tem, o que eu quero deixar claro é o seguinte, a gente não pode achar que tecnologia é algo que a gente compra e adota e acabaram-se os problemas. Por detrás desse processo da adoção, da difusão até a adoção, existe um grande processo de aprendizado e isso está internalizado no produtor. Então, esse aprendizado faz parte do processo de inovação. Agora vamos falar, professor, da produção agrícola. Como é que as regiões no Brasil se apresentam nesse ponto? Bom, a gente vê que no Centro-Oeste a gente tem uma produção muito dinâmica que foi crescendo, né? No início a gente tinha uma produção mais no sul do país, São Paulo, essa produção foi se expandindo para o Centro-Oeste, tá? E logo mais recentemente a gente tem uma expansão no Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, tá? Quando a gente percebe, esse crescimento ele está se dando no Cerrado. Por quê? No passado, Cerrado era terra fechada, tá? Era uma terra improdutiva. Então, com todas essas transformações tecnológicas, o Cerrado se transformou num grande celeiro. Tá? Então, por isso, essa expansão está acontecendo no Cerrado. Então, quando a gente vê o Mato Piba, é no Cerrado nordestino que você está tendo essa expansão. Quando a gente vê esse gráfico, a gente percebe que a parcela de mercado do Centro-Oeste, comparado com as demais regiões, praticamente cresceu ao longo do tempo, principalmente ali a partir de 93. Tá? Então, em 1993, essa participação era de 8%, e ali em 2011, onde a gente tem o ápice, essa participação já chega a 33%. Isso quer dizer, maior produção de grãos, maior produção pecuária, ou seja, é maior valor agregado que o país está internalizando. E se você pega o índice de desenvolvimento humano dessas regiões que estão crescendo no agronegócio, são os melhores comparado com outras regiões do país. E esses avanços geraram também novas oportunidades de safrinha, de safra, professor? Sim. E aí a gente pode olhar o próximo gráfico,
que é o gráfico que mostra um pouco o que é a safrinha, né? A gente tem que entender que por detrás da safrinha, que seria a segunda safra, tá? Normalmente a gente se planta o cultivo de soja. Então, com a tropicalização da soja e com o encurtamento do ciclo de produção, você propiciou produzir o milho num período mais produtivo. Então, quando você trouxe a produção de milho para um período mais produtivo, você teve um boom de crescimento muito grande, né? Associado a plantio direto, associado a outras técnicas, isso tudo está fazendo crescer ou bombar a produção agropecuária. Então, quando a gente vê esse gráfico, a gente percebe que ali, em 1979, menos de 1% representava safrinha. E o nome safrinha, residual, né? Porque era uma produção residual. Quando a gente pega o último dado ali em 2014, a safrinha ela já representa 64%. Então ela deixou de ser safrinha e passou a ser segunda safra. Por quê? Por detrás está toda a transformação tecnológica. Então a gente não pode entender que essas coisas estão separadas. Esse gráfico aí é muito claro. A gente vê que a safrinha hoje representa praticamente 55 milhões de toneladas na produção. E como é que nessa produção a gente pode destacar também o plantio direto? O plantio direto. Então, no próximo slide, a gente vê esse próximo slide, que é o plantio direto, tá? A gente vê também um crescimento exponencial. Na década de 70 ali, o país plantava apenas 180 mil hectares de plantio direto, tá? E atualmente são mais de 30 milhões de hectares plantados. O que está por detrás do plantio direto? No passado, a gente importava técnicas de gradação do solo que vinham de regiões temperadas. Então, quando você tem um inverno muito rigoroso, a água petrifica no solo e você tem que revolver aquele solo para poder fazer o plantio. Mas numa região tropical, esse tipo de técnica prejudica o meio ambiente, porque você aumenta o índice de erosão, você prejudica a absorção de água no solo e até o carbono. Tá? Enfim, então o plantio direto parece ser uma técnica simples, mas ela precisa ser adotada, você tem um ganho de aprendizado ao longo do tempo. Na década de 90 em diante, essa técnica é largamente difundida. Então hoje, na produção de soja no país, mais de 90% das propriedades adotam um plantio direto. Isso é muito importante, tá? Práticas sustentáveis e com maior produtividade. E a expansão da fronteira agrícola brasileira, como é que o senhor define? Então, a expansão, a gente pode também mostrar esse próximo slide, que é a expansão da fronteira agrícola no Brasil ao longo do tempo. E a gente percebe ali, ó, década de 70, 80, 90 e 2000. E quando a gente plota o bioma do Cerrado, a gente percebe que essa expansão ela está se dando justamente naquele terreno que era improdutivo, né? Em economia a gente costuma estudar a teoria ricardiana, né? Então os agricultores aí vão me perguntar, né, o que é a teoria ricardiana? Ricardo tinha uma teoria, que era a teoria da renda da terra, que o agricultor ele só iria ocupar a terra ele ocupava as terras mais produtivas que eram próximas dos locais de consumo ou distribuição. E as terras menos produtivas ficavam mais afastadas. Então você tinha um custo de deslocamento. A verdade era o seguinte, a teoria de Ricardo, nesse gráfico aqui do Brasil, ela não vale. Então muitos economistas dizem, o país está se desindustrializando. Quando ele fala isso, ele está pensando na teoria da renda do Ricardo, da terra, porque ele pensa o seguinte, eu só vou ocupar as terras menos produtivas por último, mas o que a tecnologia mostrou é o seguinte, haviam terras que eram improdutivas no passado, mas com a adoção de tecnologias elas foram incorporadas e não necessariamente são aquelas regiões mais próximas. Então, essa dinâmica tecnológica é que propiciou o avanço da fronteira agrícola no país e atualmente regiões até bem próximas ao Equador produzem aí cultivos extremamente importantes para a geração de valor e renda na economia brasileira. Professor, para a gente encerrar, o acesso à assistência técnica ainda é um problema no setor agropecuário? Então, esse é um ponto seguinte, na década de 60 havia um problema. Qual que era o problema? Produzir alimentos.
O país conseguiu solucionar esse problema? Conseguiu. Então, o país conseguiu produzir mais alimentos. Qual que é o problema atual? O problema atual é incorporar uma parcela muito grande de agricultores que estão marginalizados desse processo de difusão tecnológica. Então, dos 5,1 milhões de estabelecimentos agropecuários, praticamente 4 milhões estão à margem. Então, esse próximo slide aqui, ele mostra um pouco dessa dimensão, tá? Então, a assistência técnica, que é muito importante na difusão tecnológica, quando a gente pega regiões extremamente pobres, como é o caso do Nordeste brasileiro, 92% dos estabelecimentos agropecuários não tiveram ou não receberam assistência técnica. Então, isso é um problema muito grave. E se a gente pega esse mesmo mapa e analisa para instrução ou nível de escolaridade dos proprietários agropecuários, isso é muito crítico. Então, praticamente mais de 50% no Nordeste são analfabetos ou não educados, tá? Esses são indicadores que mostram que a capacidade de absorção de novos conhecimentos pelo agricultor brasileiro ainda é muito fragilizada e deve ser muito atacada pelas políticas públicas e pelo governo. Ok, professor, muito obrigado aqui pela presença. Nós recebemos aqui no Produtor Quer Saber o professor do curso de agronegócio, curso de pós-graduação da UNB, Universidade de Brasília, e também pesquisador do IPEA, José Eustáquio. Muito obrigado pela presença. Bom, esse foi o Produtor Quer Saber de hoje, mas não saia daí, que em seguida começa o Sindicato na TV. Até lá!